Fala aí, Playboyzada, eu sou Cristiano Vidal e hoje eu quero conversar com você sobre o primeiro encadernado desse quadrinho maravilhoso que se chama Authority. Então deixa eu te explicar do que eu tô falando. Authority é um quadrinho de 1999 e esse encadernado traz as 8 primeiras edições desse quadrinho, que começou logo após o término de Stormwatch. E ele é escrito pelo Warren Ellis, o mesmo que escreveu a fase final de Stormwatch, que foi lançada pela Panini aqui no final do ano passado, nesses 4 encadernadinhos aqui. Quem sabe você ainda consegue encontrá-los caso você queira ler o que deu origem ao Authority. O que a gente vê acontecer no 4º encadernado de Stormwatch é que em sua última missão acontece um problema muito sério, que acaba levando a ter várias baixas dos super-humanos que faziam parte do Stormwatch, e as Nações Unidas resolvem que não vão mais financiar o projeto. Com isso, o Stormwatch acaba. E esse é o mote de Authority. Por quê? Então daqui pra frente os vilões pensam que não tem ninguém zelando pela Terra. E é por causa disso que surge o grupo Authority, que é formado por 7 super-humanos. Alguns advindos, inclusive, do Stormwatch. Os 3 primeiros, eles vêm do grupo secreto do Stormwatch, que era o Stormwatch Black. São eles: Jenny Sparks, que ela tem um século de idade, parou de envelhecer aos 20 anos e ela é a eletricidade viva. O segundo membro é o Jack Hawksmoor, que foi abduzido quando era criança ainda e passou vários anos sob essa abdução, onde a raça alienígena que abduziu ele fez várias alterações no corpo dele, alterações fisiológicas que transformaram ele num cara, num super-humano que só pode viver em cidades. Ele necessita estar em cidades para estar vivo, tira suas forças vitais das cidades e consegue se comunicar com elas. O grupo é completado pela Swift, que é uma super-humana alada e com garras. Esse é o Stormwatch Black, que estava desaparecido quando ocorreu a missão final do Stormwatch. O Stormwatch Black então procurou outros super-humanos, entre eles Apollo e Meia-Noite, que também atuaram no Stormwatch e que na verdade foram criados pelo Stormwatch num grupo secreto, sendo que numa missão que deu errado só os dois saíram vivos. Que aí eles foram encontrados, participaram de uma última missão no Stormwatch e se aposentaram. O Apollo é a referência perfeita ao super-homem. Ele voa, tem super força, solta raios laser pelos olhos e ele depende do sol. Ele recarrega os seus poderes sob a luz do sol, sob a radiação solar. O Meia-Noite ele é uma referência ao Batman e ele também sofreu alterações, fibras de carbono, tanto na musculatura quanto na estrutura óssea dele, e ele foi alterado de uma forma que antes de entrar em um conflito ele consegue analisar todas as possibilidades que podem ocorrer naquela luta ali ou naquele combate. Então ele é um cara que, inclusive nas sequências que ele aparece, você vê ele dizendo assim: antes da luta começar eu já venci. E realmente, na maioria das vezes, ele vence. São combates sensacionais quando tem o Meia-Noite envolvido. Os outros 2 membros são a Engenheira, que é como se fosse uma mulher de ferro, né, em referência ao Homem de Ferro Extremis, porque ela trocou todo o sangue do corpo dela por maquinário nanotecnológico que tanto recobre o corpo dela quanto se ajusta e ajuda ela a fazer interfaces com aparelhos eletrônicos e criar armas também. Então é como se ela fosse uma mulher de ferro. E o último membro é o Doutor, que na verdade ele é um holandês viciado em drogas e é um xamã. Só que é um xamã de que tipo? Existe uma entidade xamânica e ele então tem acumulado todo o poder e o conhecimento de centenas de xamãs que vieram antes dele. Ele é o xamã que canaliza os poderes da natureza no mundo desse momento e ele tem todas as consciências dos xamãs que foram anteriores a ele. Então o grupo é extremamente poderoso. Os roteiros do quadrinho, como eu já falei, ficam por conta do Warren Ellis. E cara, o Warren Ellis é sensacional. Se você procurar as coisas que ele já escreveu, a maioria delas são muito legais. E eu comecei com Authority não foi à toa. O Warren Ellis é o meu escritor favorito. Se você conhece o Stormwatch, que é o que deu origem ao Authority, cara, e você achou legal o Stormwatch, pega e amplifica isso algumas vezes e aí você vai chegar no Authority. Eu inclusive estava relendo Stormwatch e não ficou mais tão interessante depois que eu conheci Authority. É nível assim, acima.
Cara, a arte de Authority é um espetáculo à parte, é mais uma estrelinha pro quadrinho. Chega a dar gosto de você ver os desenhos que são obra do Bryan Hitch e do Paul Neary. O Bryan Hitch é responsável pelo traço e o Paul Neary que entra reforçando a arte através de uma arte final assim muito competente, traços limpos, firmes e que uma coisa combina com a outra. A questão do traço com a arte final é algo muito interessante, porque inclusive se você começar a conhecer e se prestar atenção em vários quadrinhos, vão ver que muitas vezes a arte final ela estraga o traço e em outras a arte final até salva um traço de um desenhista que não é tão bom assim. Aqui a gente não tem problema nenhum com relação a isso, porque o Bryan Hitch ele traz aquele traço de anos 90 e vê o quadrinho de 99, super-heróis assim fortes, mas sem exagero, sem forçação, não é nada parecido com o Rob Liefeld ou aquelas mulheres com cintura super fina, não, traz uma realidade bem legal para super-heróis, é um tipo de traço que me agrada muito, que eu gosto muito e que faz junto com a arte final do Paul Neary ficar um negócio sensacional assim. Eles ainda fazem umas artes elaboradas, por exemplo, páginas inteiras ou páginas duplas. Você para por alguns instantes e fica olhando aquilo porque elas são estonteantes assim, você fica contemplando. Inclusive o final desse encadernado mostra como é o processo, que às vezes eles fazem uma arte de uma página em 4 ou 5 camadas. Isso é sensacional, extremamente detalhado e tudo muito bonito. Para completar esse grupo, tem a Laura DePuy, que na verdade é a Laura Martin, porque ela mudou de nome, mudou a assinatura depois que ela casou. Então seja Laura DePuy ou Laura Martin, é a mesma colorista. E cara, ela é extremamente competente. Todo o trabalho que eu pego dela, eu gosto muito e ela foi extremamente feliz ao escolher paleta de cores e os efeitos até digitais que ela usa que se encaixam direitinho na proposta do quadrinho. Cara, é um show essa arte, é sensacional. Você com certeza vai ficar feliz quando você pegar esse encadernado com relação à arte. Eu acho até que eu já falei o suficiente para te convencer, mas vamos a alguns pontos da história para você entender do que se trata o Authority. Como eu falei, no final de Stormwatch acontece uma última missão que eles conseguem salvar a Terra, só que ocorrem várias baixas e as Nações Unidas não querem mais financiar o Stormwatch. Então o Stormwatch acaba. Aquele grupo para controle de ameaças super-humanas ou de crises mundiais não existe mais. Então fica aquele sentimento de que os vilões podem achar que ninguém mais protege o planeta. Sendo que o grupo Black do Stormwatch, que é a Jenny Sparks, o Jack Hawksmoor e a Swift, eles se organizam, recrutam o Apollo Meia-Noite e também a engenheira e o xamã, o doutor na verdade, para formar esse novo grupo de 7 super-humanos com poder assim enorme, e eles arrumam também um veículo que viaja entre planos superiores, inclusive entre terras paralelas, não só a nossa Terra, e eles vão oferecer a resistência e vão proteger o planeta. Eles fazem a questão de deixar claro e avisar: nós estamos aqui, nós somos o Authority. É mais ou menos essa ideia. Eles não dão satisfação para ninguém, mas eles vão lá e resolvem o problema. Esse encadernado ele traz 2 arcos, cada um leva 4 edições do encadernado, que tem 8 edições. Então o primeiro arco é uma nação que é tipo uma ilha e resolve marcar o mundo e dizer que são donos do mundo, e eles têm um exército de super-humanos, e o Authority aparece e vence essa nação. Essa é a primeira história. E a segunda história é uma invasão extradimensional, de um povo de outra terra que tenta invadir a nossa terra, e o Authority vai lá para resolver o problema também. Mas a forma como isso ocorre, cara, é de explodir sua cabeça. Tem violência, mas não é uma violência gratuita ou forçada ou só para polemizar. Ela tem tudo a ver com a proposta da história e com a proposta desse grupo de super-heróis, que não é um super-herói cheio de valores ou bonzinhos, não. Eles fazem o que tem que ser feito para resolver. E quando se pensa assim, que eles mataram pessoas, se eles não tivessem feito aquilo, talvez o opressor tivesse matado muito mais gente do que as mortes que eles acabam causando naquela ação deles ali. Aí você pode me perguntar: e aí, eu preciso ter lido alguma coisa anteriormente para eu entender? Então Stormwatch é indispensável? Cara, eu vou te falar a verdade. Se você tiver lido Stormwatch, se você conhecer bem os personagens que participam do Authority, é bem legal, vai enriquecer a tua experiência de leitura. Mas caso você não tenha lido e você seja impetuoso, eu recomendo que você meta a cara, compre sim, porque o quadrinho é muito bom, a história é muito boa e dá para entender sim. Dá para ler como uma equipe de super-heróis, ou de super-humanos,
que tá ali para proteger o planeta e executando missões e enfrentando os vilões. É uma coisa que pode parecer meio clichê, mas não, dá para você entender e ir conhecendo os heróis que estão ali, né, heróis, aos poucos, à medida que você vai lendo. E aí, se você ficar curioso de alguma coisa que por acaso você não entendeu, você corre atrás e pesquisa. Tem scan, você pode achar em sebo ou em eventos os quadrinhos de Stormwatch e pode correr atrás e pode ler o que veio então antes de Authority. Mas eu, se fosse você, não deixaria esse quadrinho passar, porque você vai estar perdendo material de muita qualidade. Authority vem no formato de um encadernado de capa cartão com papel revista de boa qualidade dentro e sai por um preço de R$ 23,90. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e deixa aquele comentário aí embaixo se você conhece Authority, se você leu Stormwatch, o que você quer que eu comente no próximo quadrinho freestyle, que é esse novo formato de programa que eu já estava pensando em criar há muito tempo e que eu resolvi botar aqui só para resenhas. Eu sei, você deve estar pensando que eu crio programa novo toda hora. E é assim mesmo, eu enjoo rápido dos meus formatos e tento criar coisa nova sempre. Mas um quadrinho eu vou ficando cada vez mais pobre, porém feliz. Eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.